Olá, gente. Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, na Praça Seca. O nome é Barão da Taquara, mas é na Praça Seca 32, em frente à estação do BRT. Mas está aqui no Rio, hein? Você pode estar fora do Rio, mas sabe que aqui no Rio de Janeiro tem uma igreja batista que funciona aqui, em Jacarepaguá, na Praça Seca. Nós estamos estudando esta revista aqui, que está tratando sobre o Sermão do Monte. E hoje a gente vai conversar sobre assuntos muito pertinentes ao nosso dia a dia, muito a ver com nossas escolhas, com o nosso olhar sobre o mundo. E eu queria convidar você a fazer esse passeio junto comigo na leitura das Escrituras. Eu deixo a revista de lado, porque o nosso livro-texto é a Bíblia. A Escola Bíblica Dominical. A gente tem o comentário da revista, mas nós ficamos aqui com o texto das Escrituras. Eu coloco a revista para você saber que nós temos um projeto educacional aqui em nossa igreja e a gente desenvolve isso. E se você quiser vir aqui na nossa igreja, todo domingo de manhã, depois do culto, às 10h30, a gente está aqui presencialmente. Você pode me procurar aqui, Pastor Hudson, mas pode chamar de Hudson, não tem problema nenhum. Procurar, me dar um abraço e falar, sou eu quem assiste a sua aula online, porque presencialmente a gente também conversa aqui e algumas coisas são discutidas presencialmente. Mas estamos aqui, junto com você, graças a Deus, estudando a palavra. Por isso eu quero convidar você a orar comigo e pedir para o Senhor nos orientar nesse estudo que faremos hoje. Vamos juntos? Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que teu Espírito Santo nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza aos caminhos que tu queres nos ensinar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos no capítulo 7, mas eu quero voltar um pouquinho ao que nós conversamos, e se você quiser ver, nós conversamos no encontro anterior. Bem, nós conversamos que a gente não precisa ficar preocupado com as questões da vida, mas eu preciso dizer para você da minha angústia, da minha dor, do meu sofrimento quando criança, quando lia buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu gostava de pensar que todas as coisas iam ser acrescentadas a mim se eu buscasse o reino de Deus. Então, o que é buscar o reino de Deus? Eu entendia que reino de Deus... Olha como eu entendia quando criança, que o reino de Deus é igual a igreja. Então, o que aconteceu comigo muito tempo? Eu me envolvia com os trabalhos da igreja, achando que a igreja era o reino de Deus. Então, eu me envolvia com todo tipo de trabalho, desde do trabalho do zelador, daquela pessoa que cuida do quintal da igreja, até lavar a louça. Era isso mesmo que eu fazia quando mais jovem. Mas depois eu descobri que a igreja é uma agência do reino. Ou seja, se a igreja é agência, o reino é muito maior do que a igreja. Você entendeu o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, claro que está entendendo. O reino é muito maior do que a igreja. A igreja é uma agência do reino. Então, o reino é muito mais abrangente do que as coisas que ocorrem dentro da igreja. Isso me deu uma paz e também me deu uma grande dúvida. Ora, se o reino de Deus atua fora dos limites do templo, onde é que está o reino? O reino
Onde é que está o reino? Eu não posso correr, eu tenho que ir com calma. O reino é o reino de Deus. E todas as coisas que ocorrem e são afinadas com os ensinos de Deus, mesmo que não estejam no âmbito da igreja, fazem parte do reino de Deus. Eu não vou repetir. Eu quero que você pense nisso. Quero que você pense que as palavras de Jesus, ditas no final do capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus, está mais abrangente do que buscar atividades na igreja. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então você precisa perguntar: o que é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus se faz com amor. Isso é pesado, hein? A justiça se apresenta, se faz, se estabelece, se concretiza com amor. A justiça do reino se faz com amor. Pensa nisso. E agora a gente vai entrar no capítulo 7, que eu quero ler junto com você. Cuidado, se você está com a cadeira bamba, eu sugiro que você procure uma cadeira mais firme. Se você está segurando mais ou menos o celular, segure bem firme, porque agora a pancada vai ser pesada. Você lembra que eu já falei aqui que as propostas do reino de Deus, para mim, sempre soam como uma luta de boxe. Na verdade, uma luta não, uma pancada apresentada numa luta de boxe. É um soco atrás do outro, uma agressão seguida da outra, um gancho, um direto, um cruzado, e vai minando as nossas forças. Agora a gente está acabando, estamos chegando no final do capítulo, e eu não sei você, mas eu estou todo quebrado, parecendo Rocky Balboa. Se você não conhece, você precisa conhecer o filme do Rocky Balboa. Ele apanha, mas depois de apanhar tanto, ele acaba vencendo. Eu acho que é o que Deus deseja de nós aqui, enquanto estudamos o Sermão do Monte e os ensinos de Jesus no monte. Se prepare, então. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Quando há uma viga no seu. Hipócrita, é o que Jesus diz. Tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles pisarão e aqueles, voltando contra vocês, os despedaçarão. Olha, que palavra pesada. Palavra pesada e muitas vezes ensinada de forma enganosa e errônea para você. Quantas vezes você vai fazer uma crítica, vai fazer uma ponderação e as pessoas dizem: não julguem, não julguem, não julguem. Não é isso que Jesus está falando. Tanto é que aqui na frente você vai ver Jesus está dizendo
no versículo, no versículo logo na frente, ele vai dizer sobre julgamento. Ele vai dizer que a gente vai conhecer os lobos vestidos de ovelhas com critério. Então, se você tem critério, você pode julgar. Lá na frente, Paulo vai dizer sobre o julgamento das pessoas, até recomendando que eles julguem para eles resolverem o problema entre eles, para isso não ser levado para a justiça comum. Então, preste atenção, o que Jesus está falando, aí a gente fala e decora, né? Não julgue, não julgue. Não, continua lendo o texto, porque ele vai dizer, porque com a medida que você julgar, você será julgado. Isso é que é o desafio. Aqui é que está o desafio. Eu não devo sentar na cadeira de juiz. Eu devo evitar me sentar na cadeira de juiz, de condenar o outro, de julgar o outro, de determinar o fim da história ou o cumprimento da história realizada pelo outro. Então, eu não sei como é que isso funciona nos seus ouvidos, mas aos meus ouvidos soa como: não faça para as outras pessoas o que você não está preparado para receber. Aqui Jesus pega muito pesado. Ele vai comparar, e eu vou rabiscar aqui a lápis para depois fazer o desenho direitinho. Vou botar aqui duas pessoas, só para não ficar muito torto. Vou botar duas pessoas aqui, essa aqui, fazer o olho grande para você ver o cisco no olho da pessoa. Dois meninos, né? Dois meninos pré-adolescentes. Então, o que está falando aqui é de uma pessoa que tem uma trave no olho, consegue ver por aqui, ele tem uma trave no olho e ele fica apontando para a pessoa: olha aí, ó, cuidado porque você está com um cisco no seu olho. E não percebe que tem... Olha, o que eu estou fazendo aqui? Tá assim. E não percebe que tem no olho dele tem... Meu texto vai dizer até viga, né? Tem umas versões que falam viga. E não percebe... Ele olha o cisco aqui pequenininho no olho do outro, e nem percebe que tem na frente do olho dele uma viga, um pedaço de madeira na frente dele. Você está entendendo o que Jesus está falando? Ele está falando que esse aqui acusa o outro que tem um cisco e está com um problema muito maior diante dele. Jesus não fala para julgar, Jesus fala para você ter critérios. Como é que você vai falar isso se você não sabe nem como é que está a sua vida? Isso aqui me lembra muito mesmo quando a gente vai para um restaurante, né? A gente vai para o restaurante daqueles que a gente come de tudo, né? Tem aquela mesa farta e você não é por quilo, você fica com olho grande, quer experimentar de tudo. Imagina esse restaurante, dá até água na boca, né? Você fica doido para comer. E aí você tem um arroz à piamontese, você tem um feijão branco, você tem um feijão preto, sempre tem uma feijoada ali, ou você tem um feijão tropeiro e várias farofas e carne, você come. Depois você termina, vai para a sobremesa e come às vezes mais do que deve até. Mas é muito interessante que quando a gente acaba de comer, ninguém leva a escova de dente, não é? Mas tem os palitinhos lá e você nem sabe
e tá rindo do outro que tá ali com o caroço de feijão do dente e você tá com a folha verdinha do feijão carreteiro, feijão tropeiro que você comeu, você tá com aquela folhinha aqui nos dentes e tá rindo do outro que tá com um carocinho de feijão entre os dentes pequenininho ali e o pessoal começa a zombar dele, tá com caroço de feijão e tal, e você faz parte da brincadeira, da zoação, mas mal sabe, vai no banheiro, cara. Como é que você está falando do outro? Você não sabe como é que está a tua vida, você não sabe. Então vai no banheiro e vê lá, aí você vê a folha de alface, uma folha de alface no seu dente, cara, é o que Jesus está falando aqui. Às vezes a gente está com os olhos tapados porque a gente julga muito o outro, mas a gente sempre gaba um galho para a gente mesmo, né? O que Jesus está falando é isso, que eu tenho que usar o mesmo critério. E isso me lembra muito jogo de futebol, né? Juiz tem que ter o mesmo critério. Se ele é rigoroso para os dois lados, para os dois times, senão vai dar problema. Ou, se ele é o banana, os jogadores percebem isso e os dois times vão tomar conta do jogo. Então, vejam o que Jesus está falando é que tenha critério. Tenha critério, porque você naturalmente vai julgar, porque na hora que você escolhe, você faz um julgamento. E nós falamos semana passada, no encontro passado, que a gente é responsável pelas escolhas que nós fazemos. A própria vida cristã, ela é feita de escolhas. A gente escolheu servir o Mestre. E o Mestre está nos ensinando a fazer a sua justiça com amor. E fazer a sua justiça com equidade, equilibrando a balança. Cuidado, você é muito rigoroso com os outros, é isso que Jesus está falando. Você deveria ser tão rigoroso assim com você mesmo. Mas com você tem uma desculpinha, né? Eu sou tão rigoroso com os outros, eu quero que as pessoas façam as coisas corretas, mas quando alguém me pega, e quem tem criança sabe disso, que alguém me pega sem tanto rigor comigo mesmo, aí eu sempre tenho uma desculpa. Mas aconteceu isso, mas eu não fiz por causa daquilo. Não tem mais. Se você é rigoroso, você vai ser respeitado se você também for rigoroso. Se você for durão, você também tem que se preparar para receber o duro julgamento dos outros. Minha mãe é sábia, sabe? Minha mãe é sábia. Ela não tem muita instrução de escola, mas ela tem muita instrução e sabedoria da vida. E minha mãe sempre falou uma coisa baseada aqui que eu não tenho como deixar de falar. Um bom julgador por si julga os outros. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falar isso? Quando eu reclamava dos meus irmãos, quando eu falava mal de alguém da igreja, ela sempre falava, um bom julgador por si julga os outros. Então, use a mesma régua, é isso que Jesus está falando. Use a mesma régua para você desenvolver o seu critério, a avaliação que você precisa fazer dos valores que você está fundamentando no reino de Deus. A gente viu como é que a plenitude do reino se estabelece e a gente tem que ter cuidado para não ficar na posição de juiz e cuidado com a nossa conduta, porque a nossa conduta é a própria base da sociedade em que nós estamos. Então, às vezes, a gente está nessa posição, mas não é essa a posição que Deus quer que nós estejamos, a posição de juiz. Ele é que há de julgar as pessoas à nossa volta. A gente precisa ter muita sensibilidade e perceber que o outro é uma pessoa como eu também sou uma pessoa e preciso de respeito, e preciso de dignidade, e preciso pensar na justiça. Eu quero também falar com você que eu não vou conseguir acrescentar nada às minhas coisas, eu preciso ser uma pessoa
valorosa. Valorosa. O que é isso, né? Uma pessoa valorosa é uma pessoa que tem valor. Olha aqui, ó. Uma pessoa valorosa é uma pessoa que tem valor. E que valor que a gente está falando? Não é o valor de dinheiro. Não é o valor financeiro. É o valor de conduta. Eu, como filho do rei, como seguidor de Cristo, eu preciso valorizar as coisas que eu faço. Lembra-se da lição passada, em que a gente falou sobre o nosso trabalho? Eu dou valor ao trabalho respirando e pensando no que eu faço. Eu dou valor ao julgamento quando eu penso, quando eu respiro, quando eu reflito no que eu estou fazendo com os outros. Cuidado com a língua, cuidado com a palavra, cuidado com a justiça que você apregoa. Justiça se faz com amor. A igreja é uma agência do reino de Deus. Bem, se ela é uma agência do reino, ela tem que manifestar o amor também no julgamento. O que significa isso? Significa que tem que ter critério. Desculpem, mas a igreja é uma comunidade que tem valores, que tem gente valorosa e que tem valores. Esses valores precisam ser seguidos. E os valores são morais? São. Os valores são espirituais? São. Os valores são relacionais? São. Porque há que ter valor, há que ter critério para julgar. Se você quer participar de um grupo e o grupo tem um jeito de ser, você tem que escolher muito bem que agência você vai estar. E você tem que afinar com os valores dessa agência do reino. E é por isso que eu acho que a gente tem tanta diversidade. Graças a Deus pela diversidade. O que significa isso? Significa que eu posso... Quando fala diversidade, hoje tem que ter cuidado, né? Quando está falando de diversidade, é agora que eu me toquei. Você fala diversidade, a gente fala diversidade, parece que a gente está falando de questões sexuais. Eu estou falando de multiplicidade, vou mudar a palavra, multiplicidade de formas de louvar a Deus. Tem gente que gosta de um louvor mais extravagante, por exemplo. Então, tem igrejas que fazem esse tipo de louvor, e eu acho que se você gosta disso, obviamente você não está nem vendo esse vídeo, porque isso aqui é muito formal, não é? Por quê? Por que é muito formal? É formal porque nós somos uma igreja batista. É formal porque é uma igreja de formação. É formal porque é uma igreja de tradição. Então, presta atenção que eu sou de uma igreja tradicional, mas eu entendo, lendo as Escrituras, que uma igreja é mais importante do que o reino? De jeito nenhum. A igreja é uma agência do reino. Eu afino com a minha igreja e por isso estou aqui. Se eu não afino com a minha igreja, eu vou procurar outras igrejas que são agências do reino, comunicando o reino para outro público, com outra forma de enxergar o mundo. Eu acho que eu estou sendo muito claro e você está me entendendo. Se você gosta de canto coral, se você gosta de música afinada, se você gosta de cantar, esse aqui é o espaço para você. Se você gosta de educação religiosa, de abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, discutir temas da Bíblia, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Mas se você gosta de outras coisas, eu acho que você precisa procurar outros grupos. Se você não afina com os valores da igreja, você não deve estar na igreja. É a mesma coisa de um time de futebol. Você gosta do Flamengo, como é que você vai no jogo do Vasco? Bem, eu digo para você, eu torço pelo Flamengo e fui várias vezes no jogo do Vasco. Por quê?
porque meu filho, que é flamenguista, treinava no Vasco. E eu estava ali não por causa do Vasco, estava ali por causa do meu filho. Então, preste atenção, a questão aí é, de novo, focada na pessoa, no ser humano, na individualidade do ser humano, do homem e da mulher, dessa multiplicidade de agir do Espírito Santo. Então, eu queria muito que você guardasse isso. O texto bíblico é muito claro em dizer: não julgueis para que nós não sejamos julgados, porque com a medida com que vocês medirem, também julgarão a vós. Então, como é que a gente resolve isso? Escolhendo uma boa medida. E qual é a boa medida? A boa medida é o amor. A boa medida é a justiça de Deus sendo revelada através do amor. Então, cuidado. Não ocupe a cadeira do juiz, porque uma hora você vai estar fora da cadeira. E aí os valores da cadeira vão continuar sendo impostos a você mesmo. Eu queria muito, muito mesmo que você parasse e pensasse nisso, pensasse nas soluções humanas, dos relacionamentos humanos, porque nós precisamos desenvolver isso. Eu quero concluir contando para você história simples, né? Uma história infantil, uma história de criança. E a história diz respeito ao meu saudoso pai. Quando era bem pequeno, eu ficava muito irritado, e meu relacionamento com meu pai sempre foi tenso. Por isso, porque ele gostava muito de plantas, e todo lugar que nós íamos, ele voltava com uma planta. E plantava a planta. Plantava no quintal da casa da minha mãe, hoje da minha mãe. Plantava no quintal da casa dele. Nós tínhamos que regar a planta, os filhos, nós 3, os homens, tínhamos que regar as plantas e tínhamos uma escala para regar as plantas. Mas o maior problema nosso era no sábado, porque sábado era a hora da pelada, em que os peladeiros se reuniam e tinha jogo de manhã e tinha jogo à tarde, mas meu pai queria cuidar das plantas. E o meu pai impunha a gente cuidar primeiro das plantas, para depois ir jogar futebol. E não foi só uma vez que eu apanhei, porque eu não estava com vontade de cuidar das plantas. E aí, nosso relacionamento ficou muito, muito tenso, muito complicado, porque eu não queria cuidar das plantas e meu pai, a autoridade, queria que eu cuidasse de todas as plantas. Mas nós nos acertamos e nós ficamos em paz. Mas eu vou acabar de contar essa história na próxima lição, que aí tem a ver com a lição e com o texto que nós vamos ler, dessa relação nossa com o outro, dessa relação nossa com o diferente, na nossa relação com o julgamento que nós fazemos dos outros. Lembra da medida? É a medida que nós escolhemos para os outros que vai servir para nós mesmos. Eu espero que Deus te abençoe muito e que te dê uma semana cheia de vitórias. E eu quero que você faça um exercício durante essa semana. Que exercício seria esse? Perceber quando você está julgando o outro. Para e perceba quantas vezes você faz o julgamento do outro. Às vezes a gente está de carro e faz o julgamento da pessoa que está do lado de fora. Olha como é gorda, olha como é magra. Cuidado, porque com a medida que você julgar, você também será julgado. Mas você pode muito bem olhar com os olhos de Jesus para aquela pessoa e falar: olha como ela é gorda e como ela precisa de alguém que a ame, mesmo do jeito que ela é. Justiça se faz com amor. Vai dizer que você não queria isso para você. Eu queria. Eu queria para mim, então também vou querer para o outro. Boa semana. Deus nos abençoe.